O Copom corta a taxa Selic mais uma vez, agora em 0,5 pontos percentuais, chegando em 3,75%. O nosso índice Bovespa despenca 10% no fechamento de ontem e o dólar sobe para R$ 5,11. Esse é o maior valor na história. Então nesse vídeo eu quero fazer uma atualização sobre o cenário atual e também inferir algumas coisas que a gente pode concluir com base nessas novas alterações. Rapaziada, esse é um momento muito complicado e a gente tem que ter muita cautela com a mensagem que passa para o outro. Existe muita gente que está falando só sobre os números, sobre os descontos, sobre as oportunidades e muito pouco de fato sobre o que de fato está acontecendo. Cara, ano passado, 2019, foi o ano de lavada com a maior entrada de novos investidores na nossa bolsa de valores. A nossa taxa de juros, a Selic, ela começou uma série de cortes em 2019, desde 6,5% até ontem ser mudada para 3,75%. E todo esse movimento de queda dos juros na nossa economia criou um movimento de migração da renda fixa para a renda variável, porque muitos investidores começaram a ver os seus investimentos renderem tanto quanto a inflação, muitas vezes até abaixo dela, o que fez com que os investimentos na bolsa se tornassem muito mais atraentes. E aí no ano passado a nossa bolsa recebeu um número recorde de investidores, começando o ano com 800 mil e terminando em mais de 1.600.000. E por um lado isso é bom, isso mostra aí sinais de desenvolvimento do nosso mercado financeiro e também do aumento do interesse que o brasileiro tem sobre educação financeira. Mas teve muita gente que entrou sem conhecimento prévio, teve muita gente que viu seus amigos ganhando dinheiro na bolsa, seus familiares ganhando dinheiro na bolsa, sei lá, velho, qualquer pessoa à sua volta estava falando de bolsa e elas se sentiram frustradas, porque elas não tinham dinheiro na bolsa. Então, movidas pelo imediatismo, elas colocaram mais dinheiro do que elas estavam dispostas a perder só para também entrar nesse barco. Ou seja, tinha um monte de gente, cara, que estava aguardando há anos para realizar algum sonho, tipo comprar um carro, comprar uma casa, pagar uma viagem para a família. E agora, por causa dessas incontáveis quedas na nossa bolsa, elas retrocederam anos para realizar esses sonhos. E em relação aos descontos, cara, não é porque todos os preços abaixaram que tudo agora é uma oportunidade. Sim, existem oportunidades, mas direta ou indiretamente, irmão, todas as empresas foram prejudicadas com essa crise. Porque os casos do vírus estão aumentando, cara. Isso cria um pânico na sociedade, cara, em que todo mundo, seja empresas, governo, dentro da sua própria casa, todo mundo está tomando medidas restritivas para evitar a proliferação desse vírus. Então agora a gente tem aí um monte de gente que está em casa, algumas trabalhando, outras sem trabalhar. Só que a gente sabe que dentro de casa muitas pessoas não têm todos os recursos para ter o nível de produtividade que elas teriam na empresa. E isso são os que estão trabalhando ainda, porque muita gente não está. E se o nível geral de produtividade dos funcionários de várias empresas cai, isso reflete diretamente na receita das empresas. E o verdadeiro problema acontece quando o custo para manter uma empresa rodando acaba sendo maior do que a receita que ela recebe. Nesse caso, o que acontece, cara? Nesse caso, as empresas precisam usar linhas de crédito que elas têm com os bancos. Só que chega um momento em que, se a crise perdurar tempo o suficiente, elas já vão ter consumido todas essas linhas de crédito e vão precisar pedir mais para continuar rodando as suas operações. Só que os bancos, mais do que nunca, agora estão sendo absolutamente seletivos sobre as empresas para as quais eles emprestam o seu dinheiro, porque assim eles fazem um controle de risco e eles não vão emprestar para qualquer um. E quais são as empresas que vão de fato ter maior probabilidade de conseguir essas linhas de crédito? Cara, são as grandes empresas, são as empresas que mostram para os bancos que são as que menos precisam de crédito, o que quer dizer que obrigatoriamente as mais prejudicadas nessas economias são as pequenas e médias empresas. Aí eu estava conversando com o Roberto Lee da Avenue para pedir a visão dele sobre o que estava sendo observado lá de fora, porque a Avenue é uma corretora norte-americana, então eles rodam as operações lá nos Estados Unidos. Aí ele falou: Breno, esse discurso motivacional que a gente já está cansado de ouvir de que a crise eventualmente vai ser superada, para mim é um tipo de análise muito rasa. É óbvio que ela vai ser superada. A questão que deve ser imposta é onde
ela vai ser superada antes. Porque nesse momento parece só que é um pânico generalizado que está impactando diretamente todas as economias do mundo. Mas não são todos que conseguem sobreviver a esses abalos sísmicos que estão acontecendo agora por muito tempo. Por exemplo, mercados emergentes tendem a sofrer danos mais prolongados do que mercados desenvolvidos. Porque em momentos de crise, cara, cash is king. Como assim? Cara, é simples, vai. Cara, bem-sucedidos vão ser os negócios que têm caixa para sustentar suas operações nesse período de escassez. E quem não tem caixa para passar por esse período, ou vai se endividar, a juros altos ainda, porque o risco para os bancos agora é maior, ou vai falir. E aí começa um processo. O primeiro passo desse processo é uma estratégia usada por investidores chamada de Flight to Quality. Numa tradução livre aqui é mais ou menos fuga para a qualidade. E o que isso significa, cara? Investidores que têm dinheiro investido em mercados emergentes estão retirando o seu capital desses mercados para ser alocado em investimentos que cumpram um propósito de preservação de patrimônio, enquanto o nosso momento é de conturbação. E onde que é isso? Em títulos do Tesouro norte-americano, também chamados Treasury Bonds. Porque, cara, na economia globalizada, quem manda é o dólar. E essa acaba sendo a moeda de fuga para qualquer investidor que queira de fato preservar seu patrimônio. E justamente por isso, pela essa vinda de pessoas que compram o dólar, ela é a que mais se valoriza. Mas aí, como é que eles fazem isso? Como é que eles compram esses títulos e Treasury Bonds? Então, só para você entender o que eu estou falando, tem dois ETFs que cumprem exatamente esse ponto. Quer ver? Olha isso aqui, ó. Tem um ETF chamado de TFLO. Esse é um ETF que compra títulos do Tesouro norte-americano pós-fixados e de longo prazo. Olha isso aqui, mano. Tá entendendo o porquê de em momento de crise as pessoas virem para cá? É uma linha reta esse gráfico. Agora olha esse aqui. Esse aqui é o SHV. Esse é um ETF que investe em Treasury Bonds pré-fixados de curto prazo. É outra linha reta. Agora tu vê, mano, as bolsas do mundo inteiro caem, o coronavírus corre solto, as ruas parecem um cenário pós-apocalíptico porque não tem ninguém e esses ETFs nem sofrem cosquinha. Agora, você também pode ver claramente que eles não são investimentos em que as pessoas que buscam as maiores rentabilidades vão querer fazer. Em 3 anos o SHV subiu de $105 para 111, isso daí não dá nem 6% em 3 anos. Claramente não é uma rentabilidade atraente. Mas ele também não cai, então é justamente por isso que tantas pessoas no mundo inteiro buscam um investimento que tem o propósito de preservar o seu patrimônio até a poeira baixar. E quando a poeira de fato começar a baixar, aí começa a segunda etapa do processo. Investidores que estão mais confortáveis com as perspectivas de futuro agora começam a procurar empresas que vão sobreviver à crise. E como é que a gente sabe quais são as empresas que têm a maior probabilidade de sobreviver? Cara, cash is king. Pelo caixa da empresa e pela liquidez que ela tem em um mercado desenvolvido. Em períodos de crise, liquidez é ouro e o caixa é rei. E essa estratégia de Flight to Quality aconteceu do Brasil para os Estados Unidos também. E a gente consegue identificar esse movimento através de um indicador muito simples, a valorização do dólar. No começo de 2019, o dólar estava a 3,71. Daí no final do ano, já quase em 2020, ele fechou em 4,06. Isso é quase 10% de valorização em um ano. E isso aconteceu por quê? Cara, tripé macroeconômico. Se os juros começam a cair, como diminuíram 2% desde o começo de 2019 até o final, para estrangeiros manterem os seus investimentos aqui no Brasil, isso se torna pouco atraente. Porque quanto menor a diferença dos juros que os investidores estrangeiros vão ter na renda fixa de um país emergente, comparado aos juros dos Estados Unidos, que é uma economia dolarizada, menos atraente esse investimento fica. Então, tripé macroeconômico, os juros caem e os investidores começam a vender seus reais para comprar dólar. E aí o dólar sobe. E aí beleza, em 2019 o dólar subiu quase 10%, só que desde o começo de 2020, há menos de 3 meses atrás, o dólar já subiu 25%. Por quê? Foi pela queda dos juros? Cara, esse ano os juros foram cortados 2 vezes só. A redução foi de 0,75
desde o final de 2019. Então, isso não justifica toda a subida do dólar. O que aconteceu foi coronavírus, crise do petróleo, cancelamento dos voos da Europa indo para os Estados Unidos, um monte de gente sendo mandada para casa e proibição de comércio nas ruas. E isso multiplicado no mundo inteiro. Então o dólar subiu por quê? Flight to quality. A gente viu uma valorização absurda do dólar comparado às moedas de países emergentes, justamente porque teve um fluxo muito grande de capital indo comprar dólar e deixando a moeda dos seus respectivos países. E isso só aconteceu porque esses investidores, nesse momento de crise, queriam poder investir no mercado que tivesse Treasury Bonds para preservação de patrimônio, que são os títulos do Tesouro norte-americano que a gente pode investir através de ETFs, um mercado com alta disponibilidade de empresas que tivessem caixa suficiente para superar as crises, alta liquidez característica de um mercado desenvolvido e desconto de empresas high quality nas bolsas norte-americanas, impulsionadas pelo pessimismo da crise. Mas aí a galera que é holder vem e pergunta, mas por que os investidores se preocupam com isso? No longo prazo, tudo vai se resolver, tudo vai dar no mesmo lugar que estava antes da crise ter começado? Tudo vai se recuperar eventualmente. Por que as pessoas estão indo comprar dólar? E cara, aí que vem o maior insight, que é o ponto que o Lee estava querendo trazer. Porque a velocidade de recuperação da economia de países emergentes com a economia de países desenvolvidos é diferente. Em países emergentes, o impacto das crises deixam sequelas estruturais que abalam a economia de forma muito mais grave e requerem muito mais tempo para se recuperar. Afinal, esses países possuem menos das empresas que cumprem aqueles critérios das empresas high quality e provavelmente têm governos desorganizados, burocráticos, que são basicamente característica da maior parte dos países emergentes hoje. E, cara, isso é um dos fatores que mostra a importância de nós, pequenos investidores, que moramos em um país com uma série de problemas, com crise ou sem, ter uma carteira diversificada em dólar. Pensa, os nossos juros estão caindo porque o Banco Central tenta fazer com que a economia se enriqueça da forma que ele pode, isso é, reduzindo os juros. Só que se os juros se reduzem, então o capital estrangeiro começa a sair do Brasil em busca de investimentos que para ele vão valer mais a pena, como por exemplo os treasuries norte-americanos. Então isso cria uma movimentação de subida do dólar e ainda com essa desaceleração global da economia, a perspectiva é que os juros possam muito bem aqui no Brasil continuar caindo, como já caíram em diversos países do mundo e como já caíram ontem, aquele 0,5%. E tudo isso cria um efeito contínuo de valorização do dólar. Então tenha uma parcela do seu patrimônio em dólar, cara. Eu, obviamente, invisto pela Avenue, porque tem todo o suporte em português para brasileiro não precisar se enrolar com a língua, tem tudo que precisa saber para declarar imposto de renda. A conversão do câmbio é instantânea. Enfim, cara, é uma baita corretora norte-americana feito exclusivamente para facilitar a vida do brasileiro que quer investir lá fora. Então, quer investir nos Treasury Bonds norte-americanos? Quer comprar empresas high quality? Tem um link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição, que o Roberto Lim passou, que dá 10 corretagens grátis para quem abrir conta na Avenue por esse link. Porque, obviamente, nesse período de crise, qualquer ajuda é bem-vinda. Então, se você gostou desse vídeo, acha que ele foi agregador para você, deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o conteúdo a ser exposto para mais pessoas, a principalmente entenderem o que está acontecendo agora e como elas podem pensar melhor o que fazer com o próprio dinheiro. Se inscreve no canal para você continuar recebendo essas atualizações, ativa as notificações para você saber quando os vídeos saírem e eu fico por aqui, comenta aqui embaixo se você descobriu alguma coisa nova nesse vídeo, se ajudou você alguma coisa, enfim. Meu nome é Breno Perrucho, nada de beijinho agora, porque agora todos temos que lavar as mãos sempre. Esse é o Jovens de Negócios.